Olá, pessoal! Boa segunda-feira, tudo bem? Então, estou aqui de novo para a gente estar resolvendo alguns exercícios referente à aula de sexta, que foi sobre doenças virais. Primeiro exercício é um exercício da apostila do Enem de 2009. Então, vamos ver o que essa questão traz aqui para a gente. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Comandinho da questão: uma vacina eficiente contra o HIV deveria o quê? O que deveria uma vacina ter para ser eficiente contra o HIV? Alternativa A: induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. B: ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. C: produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que esse entre nas células do organismo humano. D: ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para seres humanos. E estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Vamos lá. Vamos começar pelas absurdas, né? Via de transmissão do HIV. Então, a gente viu aula passada. Via de transmissão do HIV tem as seguintes possibilidades: relação sexual, através de secreções. A gente tem através de feridas, então sangue com sangue. Então, uso, compartilhamento de seringas e objetos que entram em contato com o seu sangue. Tem alguma coisa de saliva? Então, é até comentado que pessoas com HIV podem beijar na boca. Então, isso não transmite o HIV. Então, E aqui, ó, por favor, rasurem ela inteira, é absurda. Então, não tem a possibilidade do vírus HIV ser transmitido por gotículas de saliva. Beleza? Alternativa D: ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para seres humanos. Então, na sua origem, a gente sabe que ele veio de uma variante do macaco. E que o seguinte: atualmente, a principal via de transmissão do vírus HIV é humano-humano. Então, é ser humaninho passando para ser humaninho. Não tem bicho nenhum no meio. Então, ser amplamente aplicado em animais auxiliaria os animais. Nós não. C: produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que esse entre nas células do organismo humano. É uma medida eficiente? É. Só que quando a gente fala de antígeno, a gente está praticamente falando de anticorpo. E isso é uma questão do soro, não da vacina. Então, a vacina produz, estimula a resposta imunológica. O soro é a resposta imunológica pronta. Então, seriam os anticorpos necessários ali para impedir a ligação desse vírus em outras células. Então, a alternativa C também não é correta. Alternativa B: ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Pense no seu material genético sendo alterado por uma vacina. Eu, particularmente, não confiaria. E ainda é uma medida que nunca foi aplicada. E a alternativa A: induzir a imunidade, então estimular o nosso sistema imunológico a produzir uma defesa, um anticorpo, para proteger o organismo da contaminação. É basicamente o processo da vacina, gente. Toda vacina, seja para HIV ou não, ela vai induzir a nossa imunidade. Então, uma vacina antirrábica vai fornecer fragmentos ali do vírus rábico para o nosso organismo reconhecer e criar uma memória imunológica para quando aquele organismo entrar em contato com a gente, ele saber o que fazer e eliminar o vírus antes que ele infecte a célula de interesse. Então, toda vacina tem por objetivo induzir a imunidade. Beleza? Então, a alternativa correta, alternativa A. Próxima pergunta. Dê uma olhadinha nela aí. Vou beber uma aguinha. Com relação
ao modo de transmissão de algumas doenças virais correlaciona as colunas abaixo. Então, a gente tem na primeira coluna aqui, eu deixei em vermelho para não confundir as duas linhas, tá? Sarampo, poliomielite, raiva e febre amarela. Todas essas 4 a gente viu na aula passada. Então, qual dessas doenças são transmitidas por picada de inseto? Qual dessas doenças são transmitidas por mordedura, lambedura, lambedura é engraçado, ou arranhadura de animal infectado? Qual dessas por contato direto com ar e pessoas doentes? E qual dessas tem contaminação por via digestiva? Essa é bem tranquilinha, gente. O foco do vestibular é isso: via de transmissão, profilaxia, tratamento. Beleza? E que doença está associada a cada mecanismo. Então, primeiro, sarampo. Qual que é a característica do sarampo? Lembram? Então, o sarampo ele está associado ao contato direto pelo ar e pessoas doentes. Então, as pessoas têm que ficar isoladas. Próximo, poliomielite. Poliomielite, tirando o aspecto raro, que é a paralisia infantil, ela vai causar alguns transtornos intestinais. Então, constipação, náuseas, vômito, rigidez na nuca. Então, alguns sintomas relacionados ali ao trato digestivo, que é o órgão-alvo dessa virose. Então, poliomielite, contaminação por trato digestivo. Raiva. Então, raiva, como que a gente pega a raiva? Fácil, né? Só ver a mordedura. Então, por mordida, lambida, arranhão de animal infectado ou compartilhamento de material contaminado, tá? Febre amarela é uma arbovirose. Então, lembrem, uma arbovirose é toda virose que tem um inseto como agente transmissor, um inseto vetor, que vai transferir esse vírus entre os organismos. Então, picada de inseto. A ordem correta aqui, então, fica a alternativa B. Febre amarela por picada de inseto, raiva por mordedura, sarampo por contato direto e poliomielite, contaminação por via digestiva. Beleza? Bem tranquilinho essa, né? Próxima pergunta. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus desconhecido. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus conhecido como flavivírus. Nas áreas silvestres, o mosquito do gênero Haemococcus é o vetor da doença, enquanto nas áreas urbanas, o vetor é o Aedes aegypti. O aparecimento de bugios mortos em matas próximas a regiões urbanas serviu de sinal de alerta para que as autoridades sanitárias passassem a investigar a presença de febre amarela na região. No Rio Grande do Sul, a febre amarela se disseminou rapidamente de 2008 a 2009, levando as autoridades sanitárias a tomarem medidas preventivas que incluíam vacinação da população nas diferentes áreas afetadas. Analise as afirmativas a seguir e escolha a melhor alternativa. Afirmativa 1. O ser humano não imunizado que invade o ambiente silvestre pode se tornar um reservatório em potencial quando retorna ao ambiente urbano. Afirmativa 2. Bugios picados pelo Haemococcus podem ser infectados pelos vírus e assim podem transmitir a doença diretamente ao ser humano. Afirmativa 3. O Aedes aegypti pode se tornar um vetor importante no meio urbano quando pica um ser humano contaminado. Então, dentro dessas afirmativas, quais são as corretas? O que vocês acham? Um ser humano que não tem imunidade contra febre amarela vai para o ambiente silvestre. Ele pode se tornar um reservatório potencial quando retorna ao ambiente urbano? O que vocês acham? Em segunda. Ai, meu Deus, por que eu tenho que ler isso? Bugios picados pelo Haemococcus sp podem ser infectados pelo vírus e assim podem transmitir a doença diretamente ao ser humano. Eu bati bem nessa tecla durante a aula que
Macacos também são vítimas de febre amarela. Macaco não transmite febre amarela pra gente, ele sofre dos sintomas como nós. Então não adianta nada culpar o pobre do macaco, sendo que o principal agente transmissor é o hemagogos no ambiente silvestre. E o Aedes aegypti se tornando um vetor importante no meio urbano, caso um ser humaninho contaminado venha para o ambiente urbano e esse mosquito pique ele. Tranquilo? Então, a alternativa correta, a alternativa C. Afirmativa 1 e 3. Então, alguém não vacinado tem grandes chances de se tornar um reservatório no meio silvestre depois que retorna para o ambiente urbano. E o Aedes aegypti é um inseto em potencial de se tornar agente transmissor caso um ser humano contaminado fique no ambiente urbano e seja picado pelo Aedes. Beleza? Próximo exercício. Todas as alternativas apresentam precauções que devem ser tomadas para diminuir a incidência da dengue, exceto a. Esvaziar as garrafas que não estão em uso e guardá-las de cabeça para baixo. B. Evitar a manutenção de água nos pratos de vasos de planta. C. Fazer furos nos recipientes a serem descartados para escoamento de água de chuva. D. Lavar com água filtrada e ferver os alimentos antes de ingeri-los. E trocar semanalmente a água dos bebedouros de animais, lavando-os com uma escova. Então, quando a gente esvazia a garrafa, a gente limita o campo de proliferação do mosquito. Quando a gente evita a manutenção desses pratinhos de vaso, a gente impede que tenham águas novas nesse recipiente. Então, é sempre recomendado também cobrir com areia esse pratinho, para evitar uma pocinha para o mosquito se proliferar. Sempre furar os ambientes descartados para não acumularem água caso chova. E sempre trocar a água dos bebedouros dos animais, lavando para evitar ali que as pupas se fixem e possam ser pontos de contaminação e proliferação do. O Ministério da Saúde anunciou no mês de setembro de 2017 o fim do surto da febre amarela no país. Segundo a pasta, desde junho não havia registrado novos casos. Ao todo, foram 777 casos e 261 mortes entre dezembro de 2016 e agosto de 2017. A respeito de medidas de prevenção de doenças, considere os seguintes itens. Afirmativa 1. Ampliação da cobertura vacinal. Alternativa 2. Controle de proliferação de insetos. Alternativa 3. Higienização dos alimentos. No caso da febre amarela, qual dessas medidas são eficientes para sua prevenção, para prevenir o contágio de febre amarela? Apenas ampliar a cobertura vacinal é eficiente. Apenas controlar a proliferação dos insetos é uma medida eficiente. Apenas limpar os alimentos é uma medida eficiente. Ou a gente precisa ampliar a cobertura e controlar a proliferação de insetos, então ampliar a cobertura de vacina e controlar os insetos, ou todas as alternativas. Quando a gente fala da febre amarela, então aqui novamente a gente precisa lembrar da via de transmissão. Então, a alternativa correta, 1 e 2. Embora seja importante higienizar os alimentos, quando a gente fala de uma arbovirose, a sua via de transmissão é uma picada de um inseto. E o inseto, no caso hematófago, não vai ligar se o seu alimento está limpo ou sujo. Você ajuda a prevenir outras doenças, viroses ou bacterioses associadas ao trato digestivo. Mas febre amarela não. Beleza? A próxima pergunta. Observe a figura a seguir. Então, ali ela traz as 3 doenças principais aqui no Brasil associadas à arbovirose, que é a dengue, a chikungunya e o zika. E dá alguns sintomas, períodos de incubação, duração, a questão da microcefalia e essa síndrome. Então, a partir da análise dessa figura, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Os mosquitos do gênero Aedes. Os mosquitos do gênero Aedes representam os agentes etiológicos da microcefalia, em bebês recém-nascidos que retardam o desenvolvimento neurológico. Afirmativa 2.
Uma medida profilática que pode impedir a expansão dessa tríplice epidêmica é evitar a proliferação de mosquitos transmissores. Afirmativa 3. Caso a vacina contra a dengue seja liberada, ela tornará as pessoas protegidas dessa doença e diminuirá os casos de chikungunya e de zika. Alternativa 4. A ocupação de áreas que apresentam alta incidência de mosquitos do gênero Aedes aumenta a chance de transmissão do vírus da febre chikungunya, do zika e da dengue em populações humanas. Assinale a alternativa que representa apenas afirmativas corretas. Então, o que a gente tem aqui? A afirmativa 1 diz pra gente que o mosquito Aedes é o agente etiológico da microcefalia. Então, quando a gente fala de agente etiológico, a gente fala do causador da doença. No caso da microcefalia, ela é associada principalmente ali através do Zika. E quem causa microcefalia é o vírus, não o mosquito. Então, o mosquito ele apenas transmite para a mãe do bebê o vírus Zika. Quem causa microcefalia é o vírus, não o mosquito. Então, uma medida profilática para impedir essas 3 doenças é, sim, controle do mosquito. Então, se a gente tem um inseto vetor associado, toda vez que a gente controla esse inseto vetor, a gente reduz as chances de contaminação. Então, afirmativa correta. Afirmativa 3. Caso a vacina da dengue seja liberada, então a gente já viu durante a aula que ela foi liberada lá em 2016, então foi antes da liberação da vacina. Então, com a liberação da vacina da dengue, as pessoas vão ficar protegidas de chikungunya e de zika? Seria bom, né, ter uma vacina universal assim. Agora, com essa questão da pandemia, até eles estão criando, assim, tentando desenvolver uma vacina universal. O que é meio complicado, mas os cientistas estão aí trabalhando nesse aspecto. O que acontece? Cada vacina tem uma especificidade. Então, se eu tomo uma vacina para raiva, ela vai ser eficaz contra raiva. Se eu tomo uma vacina para poliomielite, ela vai ser eficaz para poliomielite. Tirando a nossa tríplice viral, então é uma vacina eficaz para 3 diretamente, então já está pré-estabelecido, que é sarampo, cachumba e rubéola. Então essas 3 já estão ali tudo junto no pacote. Então tem os 3 tipos virais na vacina. Mas se for aqui no caso da afirmativa a vacina de dengue, ela não vai te proteger contra chikungunya e zika, porque são agentes etiológicos diferentes. Então teria que existir uma vacina para chikungunya, uma vacina para zika ou uma outra tríplice viral que contenha dados dos 3 agentes etiológicos, assim como a nossa tríplice viral. E a afirmativa 4, ocupações de áreas que apresentam uma grande incidência de mosquitos, principalmente o Aedes, vão ter maiores chances de manifestação de zika, chikungunya e dengue. Então, por o Aedes estar associado diretamente à transmissão dessas doenças, se a gente tem uma alta incidência desse mosquito, a chance de ter pessoas contaminadas e uma alta proliferação é maior. Então, a afirmativa correta. Então, a alternativa correta nessa questão aqui é a afirmativa 2 e 4. Por hoje era isso, gente. Espero ter ajudado vocês a compreender melhor as doenças com os exercícios. Eu vou estar mandando para vocês lá no Classroom esse guia de vacinação em PDF e também vou estar encaminhando uma lista de exercícios extra para vocês. Então vão ter algumas questões discursivas e outras objetivas a respeito de doenças virais, tá? Vocês também podem estar mandando a resposta diretamente lá no Classroom. Beijo, fiquem bem, boa semana.